convidando agora sim para falar sobre o cenário econômico geral. Vamos convidar ele, que é economista, consultor de governo em inovação pública e instituições, essa é a especialidade dele, nosso painelista Gustavo Grisa. Muito bem, boa tarde. Bom, eu vou tratar de um tema que não tem tanta criatividade, mas com certeza, em termos de curiosidade, é talvez um dos grandes temas hoje, né? Que nós estamos vivendo e pautando a imprensa nacional e com certeza está nas conversas de todos que estão aqui hoje, que envolvem com a política e com a questão pública, de como é que vai ser esse ano, como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser essa largada dos novos governos e como que o protagonismo dos deputados estaduais se insere. Vocês sabem que é tão séria a questão de fazer cenário, que quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente tem que se distanciar totalmente. O bom cenarista não tem nada a ver com a atuação, preferência política pessoal. Tanto que quando se faz esse tipo de trabalho, nos primeiros anos, quando eu aprendi a fazer isso, você não fazia trabalho sobre o seu país. Então, enquanto brasileiro, eu não podia analisar Brasil. Eu aprendi a fazer isso fazendo Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Depois de muito tempo, quando a gente está com a cabeça treinada, que a gente começa aí a tratar de Brasil. Por quê? Porque a gente tem que se abstrair de todo e qualquer sentimento pessoal quando vai analisar cenário econômico e político e tentar se aproximar o máximo da realidade. Então eu vou conversar aqui com vocês hoje sobre alguns aspectos do cenário econômico e político geral e fazendo a ligação com a atuação de vocês nos legislativos estaduais, principalmente. Primeira coisa, nós estamos à porta de 2023, de um novo tipo de presidencialismo. O presidencialismo de multicoalizão. Se nós tínhamos até então o presidencialismo de coalizão, que apenas tratava-se no âmbito federal de você criar uma maioria no Congresso, o presidencialismo de coalizão, por tudo que nós passamos na última eleição, e também pela divisão do eleitorado brasileiro, e por tudo que exige para segurar a governabilidade, nós teremos um presidencialismo de multicoalizão, que envolve os governadores e os legislativos estaduais, num nível que talvez nenhum governo, desde a redemocratização, precisou fazer. E o senhor presidente eleito vai precisar fazer isso para governar. Uma multicoalizão. Então, são os governadores ganhando força, os legislativos estaduais ganhando força. Maior compartilhamento da governabilidade. Isso aqui é muito importante. Essa margem de 50,9%, com que o presidente eleito Lula foi eleito, é uma margem que lhe obriga a praticar essa multicoalizão. E aí o pessoal diz assim, não importa, ganhou a eleição por pouco ou por muito é a mesma coisa. Não é. Absolutamente não é. Vocês lembram que há 4 anos atrás, Bolsonaro tirou 10 ou 11 pontos de diferença no segundo turno. E vocês lembram da eleição que a Dilma Rousseff ganhou do Aécio Neves por uma diferença mínima. E vocês lembram o que aconteceu depois. Então, você tem que ter muito mais habilidade, porque essa divisão, ela perpassa para o governar. Então, a governabilidade precisa ser extremamente compartilhada. Eu não ganhei sozinho. E se eu ganhei, tem muitos também
que não gostavam de mim. E eu preciso conquistar a maioria desta governabilidade, que é a maioria da sociedade, que lhe dá em torno de 60, 60 e pouco por cento de consenso volátil para governar. Segundo, ajuste nas contas públicas, necessário, porque tivemos principalmente a pandemia, que fez qualquer expectativa que nós tínhamos de zerar déficit público até 21, 22, acabou. Agora está se falando que talvez esse ano se consiga um resultado positivo. Mas, ao mesmo tempo, muita expectativa de gasto na área social. Então, como é que se compatibiliza essa conversa? Tem alguma coisa que não está muito, ainda bem equacionada. Dizer que vai gastar mais com saúde, com educação, com social, ao mesmo tempo você precisa fazer um ajuste nas contas públicas. Então, a forma de fazer isso será um grande desafio. Terceiro desafio, qual será o núcleo de poder federal? E aqui eu já coloco para vocês um grande embate, que não é novidade, mas depois eu vou trazer alguns nuances disso. Petismo 2.0, ou seja, governo, o modo PT de governar revisitado, versus um governo mais de centro. Para que lado vai pender esse andamento deste novo governo? Quarto, exatamente Congresso Nacional e Assembleia Legislativa com perfil mais polarizado e um pouquinho mais à direita. O que é o mais polarizado, pessoal? Na maioria dos estados nós vamos olhar que os mais votados são, em alguns casos, candidatos posicionados mais à direita ou mais à esquerda, sendo que tradicionalmente eram candidaturas vinculadas aos partidos de centro que obtinham as maiores votações, e você teve esse papel, essa situação. Então, ao mesmo tempo, com um perfil geral, um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais conservador do que há 4 anos atrás. Nova política de governadores. Governadores agora serão importantíssimos. Talvez não eram tanto na gestão anterior. Primeiro que nós tivemos 2 anos de pandemia. Segundo que o método de governo de Bolsonaro era mais fechado. Agora, para trabalhar numa multicoalizão, precisamos ter os governadores com muita influência. Até porque não vamos esquecer que o processo sucessório de 2026 já está acontecendo. E no qual alguns governadores também têm aspiração nessa jogada. Então vocês vejam que a política de governadores, os governadores desapareceram um pouco do cenário político, principalmente nesse período Bolsonaro e nesse período todo que passou de impeachment, governo de transição do Temer, Bolsonaro. Agora eles vão voltar a ter maior protagonismo. E atenção ao cenário externo, aí na parte econômica, aí sim poderemos ter alguns probleminhas trazidos pela desaceleração econômica na Europa e nos Estados Unidos, que eles estão começando uma recessão lá. Mas vamos falar aqui dos estados, pessoal, que é o objeto de vocês. O estado, e essa situação que nós entramos aqui, é o lado mais fraco do Pacto Federativo. Ele fica entre o mar e o rochedo. Temos os municípios, também com muitas questões a ser resolvidas, temos a União e temos o Estado no meio. E quem já foi secretário de Estado, secretário de Governo, secretário de Fazenda entre vocês aqui, sabe isso. Você tem menos articulação, ou seja, exatamente por ser mais fragmentado, você não tem a força que os municípios, por exemplo, têm maior de aglutinação. Você tem menos recursos, porque desde as mudanças todas que houve, o Estado é o que mais perdeu proporcionalmente recursos, e uma pulsação política que é imediata, a irresponsabilidade. Quem é que fica com a segurança pública? Estado. Quem é que fica com boa parte do sistema de educação? Estado. Quem fica com o dia a dia daquela cotidiano no Estado, com a imprensa trabalhando? A pulsação pública está com o Estado e a responsabilidade de entregar está no Estado. Quando é que nós temos os casos de caos em alguns estados? Quando você tem problema nos governos estaduais, que precisa de intervenção federal. Então,
O governo estadual, ele está diretamente com responsabilidades que as pessoas tomam como obrigatórias, que fazem parte da vida das pessoas, e que às vezes elas só sentem quando elas não têm, quando elas perdem isso. Diante disso, onde é que tem alguns espaços, né? Eu, conversando aqui, o pessoal da Unália me pediu para fazer um gancho desse cenário e de algum espaço para os parlamentos estaduais, e vocês, quanto deputados, e temos muitos deputados de primeira legislatura, atuam nesse cenário. Primeiro, continuam com a nova agenda legislativa. Governança, como fazer as coisas. Como se organizar para botar o público e o privado para fazer as coisas. Fazer os modelos jurídicos para isso dentro da legalidade. É a governança. O consorciamento. Como fazer soluções para grupos de municípios e para regiões. Sistemas distributivos dos municípios. Como que nós fazemos com que os nossos orçamentos sejam mais modernos, mais justos e mais transparentes? Que a gente possa garantir recursos por critérios. Criar planos que saiam do orçamento e da emenda tradicional. E a discussão de pacto federativo, que estará, sim, nessa agenda. Porque, se vocês ouvirem, metade dos partidos que estão já fazendo parte do grupo de transição do novo governo, estão falando em pacto federativo, ecoando o sentimento de boa parte das suas bases para resolver várias questões junto com a reforma tributária. Esse ganho de espaço dos novos legisladores, ele parte por uma atuação mais propositiva, de trazer mais soluções para a vida das pessoas, mais vínculo a recursos, a solução, a uma agenda social, e a esse Estado que trabalha com o município, com o setor privado, e com atuações lá na ponta, em novos arranjos, ou seja, o deputado sai do parlamento, age com o prefeito, age com todos os entes federativos. E o quarto, pessoal, as incertezas imediatas que quem está hoje no exercício do legislativo, mas estará também a partir de 23, vai ter que tratar de duas grandes incertezas no orçamento. Ter certeza de que a reforma tributária, a emenda não sai pior que soneto, os estados não saem, desculpem o termo, ainda mais ferrados pela reforma tributária. E segundo, a questão imediata do ICMS dos combustíveis, que está hoje na pauta nacional. Né? Como que isso é encaminhado e como evitar com que isso, mal encaminhado, venha comprometer as finanças de 2023. E isso tem um componente político muito forte no nível nacional, e o governo federal, principalmente, obviamente, o governo federal que virá em 23, teria interesse imediato na pacificação do país, com que os estados não tenham problema financeiro no seu primeiro ano. Aí vamos falar de governabilidade, então, dos estados em 2023. Vocês vão ter custos sociais crescentes. Como que nós entregamos saúde, educação e serviço social sem aumentar gasto? Criando fórmulas consorciadas com os municípios. É o único jeito. Segundo, o ICMS dos combustíveis, uma posição firme para manter os recursos. E nas relatorias do PPA, principalmente, os deputados que são mais experientes, que vêm de 4, 5, 6 legislaturas ou mais, vocês sabem que quanto mais experiente o deputado vai ficando, mais ele sabe dominar os ritos do regimento, do orçamento, do plano plurianual, e às vezes o deputado que está entrando, ele demora um pouco para acordar para essas questões, e diz, puxa, no meu próximo mandato eu vou estar mais atento a isso. É fundamental termos orçamentos mais realistas, e as relatorias do PPA e do orçamento são funções estratégicas. Não é chato, não é uma coisa chata que a gente tem que deixar para a área técnica. Deputado que domina orçamento é deputado que entrega muito mais para o seu eleitorado. Muito bem. Agora vamos falar o que talvez alguns de vocês estão esperando com mais avidez. O que vai acontecer no Brasil em 23? E a análise de risco político séria, ela tem no máximo 18 meses para frente, pessoal.
daqui 5 anos ou 10 anos é mãe de Ná ou pitonisa. Análise de risco é pensar até o final do ano de 23, por quê? Porque o primeiro ano do governo é o ano mais importante de se segurar. E aí a gente depois conta a história que no governo Bolsonaro, no primeiro ano, nós tivemos um acerto de mais de 90% em PIB, déficit e resultado político, reconhecido por alguns clientes que nós entregamos a análise. Então agora, vamos pensar um pouquinho em 2 cenários principais. No governo Bolsonaro nós tínhamos 3 cenários para o primeiro ano. Aqui, porque o primeiro ano do governo é onde ele é mais voluntarioso, onde o posicionamento dele e a saída faz mais diferença. Depois você passa a administrar um contingente, você passa a administrar, né, um fluxo que já está acontecendo. Nós temos 55% de chance de entrar em um cenário chamado despolarização. O que é a despolarização? É o governo federal ter a capacidade de liderar e entrar nesse jogo da multicoalizão. Quando eu falo da multicoalizão, o que precisa ser feito? A despolarização é ele conseguindo fazer. E 35% de um outro cenário, onde o governo federal se foca principalmente na reafirmação do seu projeto. Então nós vamos fazer temos 4 mandatos, né? Seria o 5º mandato do PT, como se fosse simplesmente uma sequência. E isso, muito possivelmente, se assim for, levará a uma fragmentação, ou uma continuidade da fragmentação. Não se consegue essa coesão necessária para vencer os desafios. Isso é bem objetivo, isso aqui é uma análise muito objetiva. Então, o que é esse cenário 1 da despolarização? O governo consegue um nível de pacificação interna e externa bastante razoável. E o Brasil caminha com cautela, se reposicionando para um governo de centro-esquerda. Vocês viram que eu botei o centro grande e o esquerda pequeno. Com isso, basta, parece fácil, né? A gente sabe, depois nós vamos ver sobre o embate das forças que estão lá. Equipe econômica mais alinhada com o mercado, uma equipe econômica do mercado, alinhada que conversa com o mercado privado e o mercado internacional. Uma rearticulação internacional do Brasil, que o Brasil ficou de uma maneira, um posicionamento um pouco sinucado na jogada internacional nos últimos anos. Isso já vem desde 2014 e 2015, passando por impeachment, passando por um governo de transição, passando por situações que houve pandemia, algumas situações isolacionistas do governo Bolsonaro. Agora nós temos a rearticulação internacional. O Brasil precisa voltar a conversar com o mundo, mas só vai conversar com o mundo se forem bases muito sérias e consistentes de governabilidade. E o terceiro, aí sim os governadores conseguem administrar bem esse seu primeiro ano, porque você tem esse ambiente de distensão que deixa o Brasil respirar. E é fundamental para nós chegarmos lá em 26, fazermos um bom ano até 23. O que é o cenário de reafirmação do projeto, pessoal? O núcleo mais ideológico do governo federal é influente e pratica um tipo de governo, é bom ter um cuidado, a diferença é sutil, tá? Não é que é um governo radical de esquerda, mas pratica uma gestão populista moderada a um estilo Getúlio Vargas do século XXI. Tem para todo mundo, vamos governar para os mais pobres, vamos fazer a distribuição mais forte de recursos, o que é uma coisa muito bem intencionada, mas que costuma trazer resultados econômicos de equilíbrio bastante complicados. Com isso você teria, então vejam que é um sutil, né? É um governo aí de uma esquerda moderada e o outro é centro-esquerda. Com isso você teria uma equipe política, econômica, política e técnica, voltando àquele arranjo que o Lula fez durante os seus 2 mandatos, um político de ministro e uma equipe
técnica, mais conversando com o mercado, que não é a mesma coisa de você ter um ministro do mercado. Maior risco com isso, de agitação nos mercados. E aí eu vou dizer para vocês qual é o problema. Não quer dizer que depois não se acerte, mas se você começa a agitar os mercados, os preços relativos começam a se desorganizar. E aí você vai mexendo aqui com o instrumento macroeconômico aqui, macroeconômico lá, para tentar ajustar. E aí, em vez de você entrar em equilíbrio, você já começa a entrar todo desajustado. Este é o problema prático. E isso vai levar também, havendo essa predominância, uma relação menos equânime com os Estados. Claro, os Estados mais alinhados, no momento em que existe uma orientação um pouco mais raiz, né, os Estados mais alinhados teriam uma relação diferente, e isso também poderia alimentar uma dificuldade que alguns governadores também teriam de despolarizar. No momento que o governo federal ele se torna um pouco mais à esquerda, ele também cria a dificuldade para governadores eleitos mais conservadores fazerem essa descompressão também. Então esse é o perde-perde. Estou falando muito diretamente aqui para vocês e muito sinceramente, no nosso Brasil de 23. E a economia em 23, como é que a gente espera de números, tá? Aí eu falo para vocês, pelo menos em 19 nós acertamos muito. Crescimento do PIB, 0,5% a 1%. Ainda um crescimento baixo no primeiro ano, é normal o primeiro ano de governo não ter crescimento alto. O cenário 2, ele é engraçado, porque ele significa tanto uma reação do mercado, que faz uma paralisação e nos coloca num crescimento negativo, quanto pode levar a uma aparente bonança, por começar a gastar e superestimular a economia, que dá inicialmente um PIB mais alto. Em compensação, um dólar no final de dezembro, mais ou menos estável, na faixa de 5,20, mas no cenário mais conturbado de 5,80, porque o mercado começa a jogar contra o governo, e a diferença de 20 para 80 é muito grande, 60 centavos, desorganiza os preços relativos, isso aqui já é o suficiente para a inflação dar um repique, como aconteceu agora, de sair de 5,6 para 8 a 10. Taxa de juros. Vamos poder, naquele cenário que colocamos de despolarização, no segundo semestre de 23, baixar a taxa de juros para 11% a 12%. Se não conseguirmos o cenário de despolarização, nós vamos ter o dólar, a questão do câmbio pressionando, e para evitar a inflação, você vai continuar com o juro lá em cima. Ministro da Fazenda em dezembro de 23, no cenário 1, de conseguir fazer a despolarização, o mesmo. No cenário 2, caso você entre num cenário mais de gasto público, mais politizado, menos monetarista, você vai ter possivelmente uma reação para trocar um ministro em 24, e a equipe econômica em 24. Aí tem a grande armadilha, pessoal, a armadilha do contraciclo, que é um grande perigo, como se fosse um botão que o Brasil, volta e meia, ele aperta nele. No final do mercado, no milagre brasileiro, a gente não queria que caísse nos anos 70 a economia, apertamos e superaceleramos a economia. Depois passamos 10 anos, né? Passamos 10 anos sofrendo com a crise do milagre e a hiperinflação. 75 e 84. Depois passamos mais 8 ou 9 anos com ajustes e hiperinflação. Foi cruzado novo, plano Bresser, plano Verão. Depois tivemos a âncora do plano real, que se manteve nos 2 mandatos de Fernando Henrique Cardoso e praticamente 1 mandato e meio do Lula, quase até o final do mandato do Lula, dos 2 mandatos do Lula. E aí tivemos, a partir daí, as crises da âncora do plano real. Que aí, de novo, o que aconteceu em 2008 e 2009? Por causa da crise internacional, se apertou. Vocês lembram da história da marolinha? Para fazer com que a crise fosse uma marolinha, ele apertou no botão do contraciclo. Superaquecemos a economia de novo. O que aconteceu depois, 14, 15, todo aquele cenário deficitário para pegar agora. E aí, isso continuou, né? Então, para 23, o que nós vamos ter? Ajuste de novo. Então, qual é o grande temor? Que por necessidade de popularidade, ou por entender que é
a gente pode conviver com déficit se, de novo, se acelere demais a questão do gasto da economia. Nós vamos ter em 23, então, as expectativas e a política mais importante do que os fundamentos macroeconômicos. Eu não consigo modelar dólar, déficit, câmbio tanto pelos modelos macroeconômicos tradicionais, mas principalmente pelo comportamento político desses dois cenários que eu coloquei para vocês. E segundo, uma atenção ao cenário externo. Se tivermos uma desaceleração global, significa exatamente que, principalmente nos últimos 2 anos desse mandato, 25 e 26, se terá um cenário mais difícil para trabalhar. Já estou falando muito tempo, mas quero lembrar para vocês de uma frase do Rodrigues Alves, presidente Rodrigues Alves do Brasil, lá no início do século XX, que é: pensem nos presidentes como eles terminam. Os que sabem que a frase mais importante é essa aqui, ó: quem senta nessa cadeira não pode perder. E aí, nós temos 4 núcleos, principalmente, lutando e vão estar presentes na composição do poder de qualquer governo. Aqui nós temos o núcleo presidente, o núcleo próximo ao presidente Lula, de pessoas que já foram experimentadas no governo, que são da confiança dele, que participaram de todas vamos dizer, todas as aventuras positivas e negativas que estão com ele. É o núcleo mais próximo do presidente, que se aconselha mais imediatamente. São principalmente políticos mais moderados da esquerda e do PT. Segundo, tem o núcleo militante, aquele núcleo que acha que a política econômica tem que ser alternativa e que acha que a cartilha econômica tradicional do partido tem que ser cumprida. É um núcleo mais militante, mais duro, né, ideológico dentro do partido dos trabalhadores, e que nunca foi majoritário, nem durante os governos Lula e Dilma, mas que oscila também a sua influência. Terceiro núcleo é o núcleo centrista ou núcleo do mercado. Aqui você pode colocar Geraldo Alckmin, Simone Tebet, a presença dos economistas que estão hoje na transição, a influência do Pércio Arida, do Lário Rezende, o próprio Banco Central, que agora é independente, mas é um núcleo centrista e ligado ao mercado, que tem essa percepção de mercado financeiro, que tem uma certa influência também desse jogo de governo. E o quarto núcleo, não menos importante, que é o núcleo de aliados, que é pragmático, que é o bloco de sustentação política, que ele é extremamente volúvel e volátil, que é a sustentação no Congresso. Só para comparar, como é que era no Bolsonaro? No início do Bolsonaro, você tinha 4 grupos muito influentes, no começo, tá? Você tinha a equipe econômica liderada pelo Paulo Guedes, que era o super-ministro. E Paulo Guedes, com uma função não técnica, ele teve um papel político na eleição, vocês lembram, como protagonista político em 2018. Os militares, mais ligados aos militares de carreira, que no começo eram Santos Cruz, né, e outros que continuaram junto com o Bolsonaro como Heleno. Os conservadores ultras, que era o pessoal mais ligado ao bolsonarismo e a uma pauta de costumes, também a família mais próximos, e os políticos de carreira. Esse aqui, para ter uma ideia, eram os 4 grupos que disputavam espaço no início do governo Bolsonaro. Eu mostrei para vocês os 4 grupos que estarão disputando nos próximos 4 anos espaço no governo Lula. Isso aqui, pessoal, é um sofisma, é uma coisa supervalorizada. A composição do Congresso Nacional, e vale a mesma coisa para a Assembleia Legislativa de vocês. O fato de eu ter 90 cadeiras do partido A, 100 do partido B, dos 120 do partido A, faz com que eu bote os bloquinhos todos, direita, esquerda, centro. Sabe onde é que isso funciona? Sabe onde isso funciona? Na Dinamarca, na Alemanha. Aí funciona esse tipo de análise. Esse tipo de análise no Brasil é extremamente ingênua, porque dentro dos próprios partidos você tem 2, 3 grupos diferentes. 2, 3 níveis de diálogo diferentes. E aí as coalizões na prática são muito diferentes dessas, né? E aí por isso que depende desse papel e essa capacidade de praticar essa coalizão.
mas ela não é fechada no Congresso Nacional, ela faz parte da mesma coalizão que envolve governadores, os parlamentos estaduais e o Parlamento Federal. Finalmente, no nível estadual, e aí, desculpem os deputados mais experientes, a última coisa que eu quero é rezar missa para arcebispo. Mas eu acho que é importante os deputados novos que estão entrando, a gente conversar um pouquinho a importância de encontrar o seu espectro de atuação. Que o espectro de atuação não pode ser um espectro esquizofrênico, eu faço oposição sistemática e pego uma coisa governista. Entender que basicamente tem 4 grandes grupos políticos nas Assembleias Legislativas em torno dos governos estaduais. O grupo governista, que são aqueles muito próximos do governador, que eventualmente participam do governo, as lideranças que estão ali direto, e identificadas para o bem ou para o mal, inclusive com desgaste. Existe a base de apoio, e aí também tem 2 níveis de base, né? Tem a base que também é orgânica, e a base que ela é volátil, dependendo da situação. A oposição moderada, que eventualmente, às vezes, compõe com a base em algumas situações e tem uma atuação republicana com o governo, inclusive com participação em projetos e diálogo, e uma oposição sistemática. Então, é muito importante o deputado entender, dentro dessa realidade, como ele se coloca, com quem ele se alia, que alianças ele fecha. Finalmente, como atuar diante de tudo isso, sendo situação ou sendo oposição, seja nos estados, seja federal. Primeiro, nunca acredite que quanto pior, melhor é bom. Nunca. Esteja você no governo ou na oposição, esteja você feliz porque ganhou ou puto porque perdeu. Nunca achar que o pior é melhor. Muitas vezes o pior é ruim para todo mundo. O melhor cenário para trabalhar na política é quando as coisas, você consegue ter um entendimento e um protagonismo da política. Se não vira que nem briga de bêbado em baile de carnaval 4 da manhã. Todo mundo perde. Não tem como você se posicionar numa coisa dessa. Então, a ocupação de espaços é fundamental, espaços dentro e fora do parlamento. Acompanhar o seu eleitorado, conhecer o seu eleitorado, eventualmente fazer pesquisa do seu eleitorado, acompanhar, não é o eleitorado, porque que acontece? Muitas vezes a gente não acompanha nosso eleitorado nos 4 anos, a gente tem uma noção do perfil, o perfil do eleitorado vai mudando e a gente não sabe ler, então tem que acompanhar um pouquinho, entender um pouco a motivação também das pessoas que votaram, para acompanhá-los e ter certeza que eles também são contemplados, durante todo o mandato. E o terceiro, articular sempre a educação, o diálogo, o entendimento do outro, nunca esteve fora de moda. O fato de eu pensar diferente, de ser adversário, nunca me faz inimigo. E saber articular e construir alianças dentro e fora do parlamento, dos governos, da sociedade, é fundamental para ter sucesso e sobrevida nessa vida parlamentar. E aí eu peço desculpa de novo aos nossos parlamentares mais experientes para estar rezando um catecismo básico, mas é importante esse recado agora. A palavra de quem tem sucesso é despolarização. E o Brasil terá sucesso quanto mais se conseguir despolarizar e andar por aquele caminho de fazer a multicoalizão. Se começa a desviar por aquilo, dá para corrigir, mas a vida começa a ficar mais difícil. E como analista de cenários, pessoal, a minha obrigação é de lhes dar uma perspectiva profissional, objetiva e não apaixonada sobre esse ano e o ano que vem. Muito obrigado pelo convite e um grande trabalho para vocês neste e no próximo ano como legisladores. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Pedi que permaneça no palco. Suas informações foram muito relevantes para o nosso trabalho aqui, para quem está iniciando a nova legislatura. Vamos convidar, então, para a entrega do certificado de participação e também o nosso brinde,
a deputada Audilene Souza, do Amapá, que está presente conosco e vem fazer a entrega do certificado de participação pela passagem na 25ª Conferência da UNALI, aqui no Recife, e uma xilogravura do cordelista, xilógrafo e artista plástico J. Borges. Mais uma vez agradecer ao doutor Gustavo Grisa, também a participação da deputada Audilene Souza. Muito obrigado. Retomam seus lugares na plateia.